E aí, turma boa, sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aula, auxiliando a educação. Sou o professor Fernando Silva e esta é mais uma videoaula do nosso canal. Então, vamos aí para a nossa videoaula de hoje. Na videoaula de hoje teremos Ciências sétimo ano, habilidade aqui neste conteúdo da BNCC 2017, página 322, nosso capítulo 7. Vamos falar aqui, abordar peixes, anfíbios e répteis na nossa parte 1. Este conteúdo você encontra das páginas 138 a 142 do seu livro didático. Então vamos aí para a nossa aula de hoje. No tópico 1, vamos falar aqui de endoesqueleto e exoesqueleto. Algumas espécies de animais apresentam esqueleto, outras não. Você já observou uma lesma? A lesma é um animal que não possui esqueleto. Outros exemplos são o polvo e a minhoca. Já pensou se um elefante não tivesse esqueleto? Como todo aquele tamanho seria possível ele se manter em pé? Seu corpo não teria sustentação. É esse um dos papéis desempenhados pelo esqueleto, dar sustentação ao corpo. Existem alguns animais que possuem esqueleto na parte externa do corpo, como se fosse uma armadura. É o caso dos camarões. Esse esqueleto apresenta articulações que permitem ao camarão andar. O caranguejo, a barata, o escorpião e o gafanhoto são outros exemplos de animais com esqueleto externo, ou seja, o chamado exoesqueleto, esqueleto pela parte externa. O ser humano também tem esqueleto, mas ele fica na parte interna do corpo, como no caso do elefante, é o endoesqueleto. Outros exemplos de animais que possuem endoesqueleto são macacos, cachorros, gatos, sapos, jacarés, aves e peixes. Ok? Então vimos aí o que é o exoesqueleto e o que é o endoesqueleto. Exo pelo lado de fora e endo por dentro dos tecidos. Ok? Tópico 2, a coluna vertebral. Ao seguir o procedimento descrito na abertura deste capítulo, você percebeu a existência no seu corpo da coluna vertebral. Então, se você passar a mão, né, no meio das suas costas, você vai perceber a presença da coluna vertebral. O que é essa coluna vertebral? Ela é uma fileira de ossos que está presente em alguns animais, como elefantes, bois, porcos, macacos, cachorros, gatos, ratos, sapos, serpentes, jacarés, passarinhos e peixes. Os animais que apresentam coluna vertebral são os chamados vertebrados. Então, os animais chamados de vertebrados são aqueles que apresentam a chamada coluna vertebral, ok? O esquema do esqueleto com coluna vertebral de alguns animais você encontra aqui na próxima página, como do sapo, que é um exemplo de um anfíbio, um jacaré, que é um réptil, aqui da ave, um morcego, né, que é um mamífero, aqui no peixe, certo? Mais mamíferos como gato, ser humano, a coluna vertebral, um cavalo e tudo mais, ok? Por outro lado, os animais que não possuem coluna vertebral são os chamados não. Então, os vertebrados possuem coluna vertebral. Não possuem os invertebrados. Então, invertebrado não possui coluna vertebral. Entre eles estão os polvos, os caramujos, os vermes e todos os outros animais que estudamos no capítulo 5. É importante perceber que nem todo animal que possui esqueleto é considerado vertebrado. A estrela do mar, por exemplo, tem um esqueleto, mas sem coluna vertebral. O caranguejo, o camarão, a barata, o escorpião e o gafanhoto possuem esqueleto, que é um exoesqueleto, mas sem coluna vertebral. São, portanto,
invertebrados. Então, os vertebrados, né, fazendo aqui o nosso resumo, são aqueles que apresentam coluna vertebral. Não confunda com aqueles que possuem ossos, certo? Ok? Então nós tivemos aí o exemplo, por exemplo, da estrela do mar, que tem esqueleto, mas não tem coluna vertebral. Então, mesmo tendo esqueleto, a estrela do mar é um invertebrado. Ok? Tópico 3, a diversidade dos vertebrados. Os peixes, os anfíbios, os répteis, aves e os mamíferos são animais vertebrados. Todos eles apresentam endoesqueleto e, além da coluna vertebral, possui um crânio. Ok? O crânio é uma estrutura rígida localizada na cabeça e que envolve o cérebro. É constituído por um material ósseo ou cartilaginoso. Os cientistas descreveram, ou seja, catalogaram mais de 53 mil espécies de vertebrados, que possuem todas essas características aqui, ok? Então, se eu for dividir esses animais num gráfico, você tem aqui o gráfico da densidade dos vertebrados, ou seja, a quantidade de acordo com a espécie. Por exemplo, a maior fatia é constituída de peixes. Nós temos aqui uma pequena fatia que são os mamíferos, outra que são dos anfíbios, e um pouco maiores são de répteis e aves, ok? 4. Noções sobre reprodução animal. A reprodução sexuada envolve gametas. Então, vamos ter dois tipos de reprodução, sexuada e assexuada. Falando da sexuada, entre os animais vertebrados é comum a reprodução sexuada, ou seja, a reprodução que envolve células especiais, os chamados gametas, que são as células reprodutivas. Um novo indivíduo é gerado a partir de um gameta masculino, chamado de espermatozoide, e de um gameta feminino, chamado de óvulo. Os gametas se formam em órgãos apropriados do organismo do macho e da fêmea. Então, a reprodução sexuada, nós vamos ter o indivíduo macho e o indivíduo fêmea. O indivíduo macho vai ter o gameta masculino, chamado espermatozoide, e o indivíduo fêmea vai ter o gameta feminino, chamado de óvulo. A união desses dois gametas vai gerar aí um novo indivíduo, ok? A fertilização pode ser interna ou externa. Um zigoto, a primeira célula de um novo indivíduo, é formado pela união de um espermatozoide e de um óvulo. Ou seja, separados, o espermatozoide é um gameta, o óvulo é outro gameta. No momento em que os dois se unem, a célula que formou a primeira célula vai ser chamada de zigoto. E essa união é chamada de fecundação ou fertilização. Então, repetindo, o espermatozoide é uma célula reprodutiva denominada gameta. O óvulo é uma célula reprodutiva denominada gameta. Mas quando ocorre a união desses gametas, ocorreu uma fecundação ou fertilização. E a nova célula, a primeira célula que se formou da união dessas duas, formaram um zigoto, ok? Os comportamentos animais de acasalamento são muito variados. Há espécies em que os espermatozoides são depositados pelo macho no interior do corpo da fêmea, certo? Então, o gameta masculino é colocado dentro do corpo da fêmea para ter o encontro com o gameta feminino. Nesse caso, acontece a fertilização interna, ou seja, a união vai acontecer dentro do corpo da fêmea. Em outras espécies, macho e fêmea se aproximam do outro e depositam seus gametas no ambiente, ou seja, não vai estar dentro do corpo de nenhum dos dois, certo? Não vai estar dentro do corpo da fêmea nem do macho. Vai ser jogado no ambiente. Nesse caso, nós dizemos que ocorreu uma fertilização
externa. Como espermatozoide e óvulos são células muito delicadas que podem se desidratar, ou seja, perder água rapidamente e morrer, a fertilização externa ocorre dentro da água ou em ambientes extremamente úmidos, como é o caso aqui que está sendo apresentada a fecundação externa das rãs, onde macho se aproxima da fêmea e ambos depositam na água, o macho os espermatozoides e a fêmea os óvulos, para ocorrer a fecundação, a união deles, dos gametas e a formação dos zigotos no ambiente e não dentro do corpo da fêmea, ou seja, uma fecundação externa, ok? Após a fertilização, o zigoto passa por um período de desenvolvimento em que o número de células se multiplica, ou seja, a única célula que existia, uma se transforma em duas, duas se transforma em quatro, 4 em 8, 8 em 16, 16 em 32 e assim por diante. Nessa fase, ele recebe o nome de embrião. Então, não confunda. Zigoto é o nome da célula inicial que foi formada da união dos gametas, masculino e feminino. É uma única célula, o zigoto é uma única célula. No momento em que ele começa a se multiplicar em novas células, deixa de ser chamado zigoto e passa a ser chamado de embrião. Nas espécies que põem ovos, o embrião se desenvolve dentro do ovo até o nascimento e, nesse período, utiliza substâncias nutritivas que existem no próprio ovo. É o caso de répteis, aves e muitas espécies de peixe. Há espécies que produzem ovos, mas eles não são postos. Ao contrário, ficam protegidos dentro do corpo da mãe até o nascimento. Nesse caso, o embrião também se nutre de substâncias armazenadas no ovo. Isso ocorre, por exemplo, em algumas espécies de peixes, em que os ovos ficam dentro da mãe, dentro da fêmea. No momento do nascimento, aí eles rompem o ovo dentro do corpo da mãe, da fêmea, e saem do corpo da fêmea para o ambiente já formado, ok? Há outras espécies de seres vivos em que o embrião permanece dentro do corpo da mãe e é nutrido por substâncias que provém do organismo materno, ou seja, se alimenta de tudo que vem do organismo da mãe. É o que acontece na maioria dos mamíferos. A reprodução sexuada produz descendentes que apresentam material genético em parte. Então, cuidado. Reprodução sexuada vai gerar descendentes que apresentam o material genético dele, o DNA dele, vai ter parte igual ao do pai e parte igual à da mãe. Então, é uma divisão. Tem parte do material genético do pai e parte do material genético da mãe. Existe outra forma de reprodução, a assexuada. Entre os animais menos complexos, a forma de reprodução sexuada envolve gametas masculino e feminino, também é encontrada. Porém, há várias espécies em que pode ocorrer outra forma de gerar descendentes. É a reprodução assexuada. O A, prefixozinho A, na frente da palavra, né, sexuada, indicando não, da qual não participam gametas. Ou seja, nesse caso, as células de uma parte do corpo do organismo podem sofrer multiplicação e originar um novo indivíduo cujo material genético será totalmente igual ao do organismo que originou. Ou seja, aqui não há gametas. O próprio indivíduo vai gerar novas células de parte do corpo dele, certo? Aonde essas células vão gerar um novo indivíduo que vai ser igual ao que o produziu. Então, vejo aqui a diferença. Na reprodução sexuada, o novo indivíduo tem parte do seu material genético que vem do pai e parte que vem da mãe. Na assexuada, o novo indivíduo foi gerado de forma igual ao indivíduo que o gerou. Certo? O material genético é todo igual ao que o produziu, certo? Ok? Temos aqui o tópico 5, mas o tópico 5 fica para nossa próxima videoaula.
Esse foi o nosso conteúdo. Vamos então para a nossa atividade. Atividade do capítulo 7, parte 1, assuntos abordados: 1, endoesqueleto e exoesqueleto; 2, a coluna vertebral; 3, a diversidade dos vertebrados; 4, noções sobre reprodução animal. Primeira questão: descreva a diferença entre exoesqueleto e endoesqueleto. Explicar o que é o exo e o que é o endoesqueleto. Questão número 2: qual a diferença entre os animais chamados vertebrados dos chamados invertebrados? O que são animais vertebrados e o que são animais invertebrados? 3. Cite 2 exemplos de animais vertebrados. Então você coloca vertebrados e escreve 2 exemplos. E 2 de invertebrados. Então você coloca vertebrados e invertebrados, coloca 2 exemplos de 2 exemplos. 4. Descreva o que vem a ser o chamado crânio. Então, primeira pergunta: o que é o crânio? E a segunda parte: e pelo que é constituído. Nós falamos aqui. 5. Nós temos múltiplas respostas a serem dadas. Sobre a reprodução animal, descreva o que vem a ser. Então, para cada item, você vai dizer o que são gametas, o que é um zigoto, o que é a fertilização e o que é embrião. Então, para cada um, você vai dizer o que é. Certo? Na sexta, em relação ao material genético de seus descendentes. Certo? Nossa última parte aqui explicada. Descreva a diferença entre a reprodução sexuada e a reprodução assexuada, em referência ao material genético de seus descendentes. Então, aqui está direcionado. Com relação ao material do descendente, como é o material genético do descendente numa reprodução sexuada e como é o material genético do descendente numa reprodução assexuada. Então, está direcionado o assunto que você tem que falar de cada uma. Nosso último assunto aqui visto aqui na aula. Ok? Então, esse aí foi o nosso conteúdo. Essa foi a nossa atividade. E esta foi mais uma videoaula aqui do nosso canal. Deixa aí o seu joinha se você gostou do nosso conteúdo. Se inscreva se você não é inscrito. Ative o sininho das notificações para você ficar sempre antenado com nossas videoaulas e lives. Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima videoaula.